Aos 22 anos, Bianca viu seu mundo desabar. A vibrante juventude, os sonhos de uma carreira na moda, o cheiro de maresia da pequena casa onde crescera, tudo parecia esvanecer diante da dura realidade imposta pela vida. Seu pai, um pescador de alma nobre e coração frágil, fora diagnosticado com uma doença rara e dispendiosa. As economias da família, parcas como eram, evaporaram como água em dia de sol causticante. As dívidas se acumulavam sombrias e ameaçadoras como nuvens de tempestade no horizonte da esperança. Foi nesse cenário de desespero que a proposta surgiu, fria e cortante como o bisturi de um cirurgião, um casamento arranjado, um acordo financeiro para salvar sua família da ruína completa. O noivo, Augusto Monteiro, um magnata do setor imobiliário, um homem cuja idade, 70 anos, triplicava a sua e cuja fortuna era tão vasta quanto a sua solidão parecia ser. Para Bianca, era como ser vendida, entregue em sacrifício no altar de uma necessidade cruel. A alternativa era ver o pai definhar sem tratamento e a mãe perder o pouco que lhes restava. Entre a dignidade ferida e o amor filial, a escolha, por mais dolorosa, pareceu-lhe a única possível. Ela seria a esposa de Augusto, um nome que ecoava poder e reclusão, em troca da salvação de sua família. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A notícia do acordo caiu como uma bomba no pequeno vilarejo onde Bianca vivia. Murmúrios e olhares de soslaio a seguiam pelas ruas de paralelepípedos. Alguns a julgavam, outros sentiam pena, mas ninguém compreendia a dimensão do seu sacrifício. Sua mãe, Helena, chorou por dias a fio, o rosto sulcado pela dor de ver a filha trilhar um caminho tão espinhoso. Minha filha, há de haver outra maneira, ela suplicava, a voz embargada. Mas Bianca, com uma resignação que não condizia com sua pouca idade, apenas balançava a cabeça. Seu pai, acamado, mal conseguia articular palavras, mas seus olhos, outrora brilhantes como o mar da manhã, agora carregavam uma tristeza profunda, uma culpa que o consumia por dentro. Ele se sentia o responsável pelo fardo que a filha estava prestes a carregar, uma inversão cruel dos papéis onde ele, que sempre a protegera, agora era a causa de sua prisão. Bianca, por sua vez, tentava esconder sua própria angústia, forçando sorrisos que não alcançavam seus olhos, repetindo para si mesma que era um mal necessário, um sacrifício temporário. Mal sabia ela que o destino lhe reservava surpresas que iam muito além do que seu jovem coração poderia prever. O dia do primeiro encontro com Augusto foi marcado por uma ansiedade gélida que lhe revirava o estômago e fazia suas mãos suarem incessantemente. Bianca vestiu um vestido simples de algodão azul claro, que sua mãe fizera para uma festa de primavera que nunca aconteceu. Queria parecer respeitável, mas não ostensiva. Não queria dar a impressão de que estava deslumbrada pela riqueza que a aguardava, embora fosse impossível não se sentir intimidada pela perspectiva de adentrar um mundo tão diferente do seu. Augusto a recebeu em seu escritório particular, um cômodo vasto e suntuoso na capital, para onde Bianca viajara acompanhada por um advogado sisudo e de poucas palavras, o intermediário do acordo. O ambiente era decorado com madeiras escuras e pesadas, tapetes persas cujos desenhos complexos pareciam contar histórias de terras distantes, e obras de arte que, Bianca imaginava, valiam mais do que sua casa e todas as casas de sua rua juntas. O cheiro de livros antigos e charuto pairava no ar, conferindo ao local uma aura de poder e intelectualidade que a oprimia. Augusto Monteiro era um homem alto, ainda que ligeiramente curvado pelo peso dos anos. Seus cabelos eram completamente brancos, espessos e penteados para trás de uma testa larga, sulcada por rugas de preocupação e concentração. Os olhos, de um azul acinzentado surpreendentemente penetrante, a analisaram com uma intensidade que a fez estremecer e desviar o olhar. Havia rugas profundas em seu rosto,
marcas de uma vida longa, e Bianca supunha, cheia de batalhas e decisões difíceis, de vitórias e talvez muitas perdas. Ele não sorriu, mas também não demonstrou frieza excessiva. Sua expressão era neutra, quase impenetrável. Sua voz era grave, um pouco rouca, mas firme e clara, acostumada a dar ordens e a ser obedecida. Senhorita Bianca Moraes, ele começou, sua voz preenchendo o silêncio do escritório, indicando uma cadeira de couro maciço à sua frente. Agradeço sua pontualidade. É uma qualidade que prezo. Bianca apenas assentiu, sentindo a garganta seca, incapaz de formular uma frase coerente. Sentia-se pequena, insignificante naquele ambiente de poder e opulência, como um passarinho assustado diante de uma águia. A cadeira parecia engoli-la. As condições do nosso acordo foram-lhe explicadas em detalhes pelo doutor. Vasconcelos, suponho. Ele continuou, os dedos longos e ossudos tamborilando levemente sobre a madeira polida da mesa de mogno maciço. O som ecoava sutilmente no silêncio tenso. Sim, senhor, ela conseguiu dizer, a voz um fio quase inaudível. Cada palavra parecia exigir um esforço imenso. Bom, não sou homem de rodeios, e imagino que a senhorita também não aprecie subterfúgios. Ele fez uma pausa, e seus olhos pareceram suavizar minimamente. Preciso de uma companheira, alguém que traga um pouco de serenidade à minha casa. Minha vida tem sido demasiado solitária nos últimos anos, e você, pelo que entendi, precisa de ajuda para sua família. É uma troca, creio eu, mutuamente benéfica, nos termos propostos. A palavra benéfica soou amarga aos ouvidos de Bianca. Que benefício real haveria para ela, além do alívio financeiro de sua família, se isso significava aprisionar sua alma? Ele discorreu brevemente sobre suas expectativas, discrição absoluta, respeito ao seu nome e à sua privacidade, e uma presença serena e elegante ao seu lado, em eventos sociais ocasionais, embora estes fossem raros, dada a sua natureza cada vez mais reclusa. Não mencionou afeto, nem amor, nem companheirismo no sentido mais profundo, nem qualquer um dos sentimentos que Bianca sempre associara ao casamento em seus sonhos juvenis. Era um contrato, frio e calculista, com cláusulas invisíveis que pesavam 1 tonelada sobre seus ombros. A palavra esposa, nesse contexto, soava como um título profissional, desprovido de qualquer calor humano. No dia seguinte à formalização do acordo, com as assinaturas apostas em papéis timbrados que selavam seu destino, um carro luxuoso, preto e reluzente como um besouro gigante, parou em frente à modesta casa de Bianca. Era hora de partir. A despedida foi um suplício indescritível. Sua mãe, Helena, a abraçou com uma força desesperada, como se quisesse fundir-se a ela para não deixá-la ir, o corpo tremendo em soluços silenciosos. Seu pai, com um esforço imenso, que lhe causou uma crise de tosse, conseguiu segurar sua mão, os olhos febris fixos nos dela. Perdoe-me, minha filha adorada, ele sussurrou, lágrimas quentes escorrendo por seu rosto pálido e emagrecido. Perdoe este velho inútil por lhe causar tanto sofrimento. Não há o que perdoar, papai. Eu amo vocês mais que tudo, Bianca respondeu, engolindo o nó doloroso na garganta, tentando manter a compostura para não desabar ali mesmo. Vai ficar tudo bem. O senhor vai melhorar e é isso que importa. A viagem até a mansão de Augusto, situada nos arredores da cidade grande, em um condomínio fechado de acesso restrito, pareceu durar uma eternidade. A paisagem mudava gradualmente das ruas simples e coloridas do seu bairro, com crianças brincando e vizinhos conversando nas calçadas, para avenidas largas e arborizadas, ladeadas por muros altos e câmeras de segurança que escondiam residências imponentes e silenciosas. A mansão de Augusto era a mais majestosa de todas, um castelo moderno erguido em meio a um paisagismo impecável. Um portão de ferro forjado, negro e imponente, abriu-se lentamente como a boca de uma fera, revelando um jardim meticulously cuidado e uma construção que mais parecia um palácio europeu transplantado para os trópicos, com colunas gregas e janelas imensas. Bianca sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de pequenez diante de tanta grandiosidade fria. A casa era linda, sem dúvida, de uma beleza opulenta e inegável, mas fria e impessoal.
Um exército de empregados uniformizados a aguardava na entrada principal, alinhados como soldados. Uma governanta de aspecto severo e coque impecável, chamada Dona Adelaide, apresentou-se com uma vênia discreta e a conduziu por corredores intermináveis, com pisos de mármore polido que ecoavam seus passos hesitantes, cada eco soando como o bater de um martelo em um caixão. Seu quarto, ou melhor, sua suíte, era maior do que toda a sua casa anterior. Tinha uma cama com dossel de seda, móveis antigos de madeira escura e entalhada e uma varanda privativa com vista para um bosque particular e um lago artificial. Era o epítome do luxo, mas para Bianca parecia uma gaiola dourada, fria e assustadoramente silenciosa. Os primeiros dias foram um borrão de solidão e estranhamento. Augusto era uma presença distante, quase etérea. Tomavam as refeições em uma sala de jantar imensa, com uma mesa que poderia acomodar 20 pessoas, muitas vezes em um silêncio opressor, quebrado apenas pelo tilintar discreto dos talheres de prata contra a porcelana fina. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório ou na biblioteca, imerso em papéis ou livros. Bianca sentia-se como um fantasma, vagando pelos cômodos suntuosos, sem propósito, sem voz, uma peça decorativa em um museu particular. As noites eram as piores. O silêncio da casa era esmagador, quebrado apenas pelo tic-tac distante de algum relógio de pêndulo antigo ou pelo uivar do vento lá fora. Ela chorava baixinho em seu travesseiro de seda egípcia, sentindo uma saudade excruciante do cheiro do mar, do calor da sua família, da risada de seus amigos, da liberdade que lhe fora roubada. O preço do tratamento de seu pai era a sua própria alma, e ela se perguntava se conseguiria suportar aquele fardo por muito tempo. Em uma tarde particularmente cinzenta e melancólica, Bianca perambulava pelo Jardim dos Fundos, um labirinto de roseiras bem cuidadas, fontes borbulhantes e estátuas clássicas de mármore. Encontrou um banco de pedra escondido sob a copa de um flamboyant idoso, cujas flores vermelhas pareciam gotas de sangue sobre a relva. Sentou-se ali, abraçando os próprios joelhos, e deixou que as lágrimas viessem, silenciosas e amargas, como uma chuva fina de outono. Sentia-se um peixe fora d'água, debatendo-se em uma praia estranha e hostil, ansiando pelo oceano de sua antiga vida. O peso do acordo, a responsabilidade pela saúde do pai, a incerteza paralisante do futuro, tudo a esmagava. Onde estava a jovem sonhadora que desenhava vestidos em cadernos velhos, imaginando-se em passarelas parisienses? Onde estava a menina que ria com as amigas na praia ao pôr do sol, sentindo a areia nos pés e a brisa no rosto? Elas pareciam ter ficado para trás, em uma vida que não lhe pertencia mais, como personagens de um livro que ela fora forçada a fechar. Augusto, que raramente passeava pelos jardins naquela hora do dia, preferindo a reclusão de sua biblioteca, viu-a de longe, da janela de seu santuário de livros. Observou a figura frágil e encolhida, o cabelo escuro e longo caindo sobre o rosto, escondendo suas feições. Ele não era um homem insensível, apesar das aparências e da carapaça que construíra ao longo dos anos para se proteger das decepções do mundo. A idade e as perdas o haviam tornado pragmático, talvez um pouco cínico e desconfiado, mas não intrinsecamente cruel. A visão daquela jovem claramente infeliz e deslocada tocou uma corda esquecida em seu peito, um resquício de uma antiga compaixão que ele pensava ter perdido. Ele sabia que o acordo era incomum, sabia que pedia muito dela, talvez mais do que era justo, mas a solidão de sua vida, após a morte de sua primeira esposa, Amélia, muitos anos antes, e o afastamento de seus filhos adultos, cada um imerso em suas próprias vidas complicadas e distantes, tornara-se um fardo pesado demais para suportar em silêncio. Ele queria apenas um pouco de companhia, uma presença que não fosse a dos empregados sempre formais e distantes, alguém que trouxesse um sopro de juventude e vida àquela mansão que se tornara um mausoléu de suas memórias. Ele não se aproximou dela naquele momento. Recuou da janela e retornou aos seus livros, mas a imagem de Bianca chorando no jardim permaneceu em sua mente, teimosa e incômoda. Talvez, pensou ele com um suspiro cansado, houvesse mais naquele acordo do que simples conveniência e troca de interesses.
Talvez, apenas talvez, pudesse haver espaço para algo mais humano, menos contratual, menos doloroso para ambos. Mas como construir pontes sobre um abismo tão grande de idade, de vivências, de expectativas e de ressentimentos silenciosos? A pergunta pairou no ar pesado da biblioteca, sem resposta imediata, enquanto a chuva fina começava a cair lá fora, lavando as pétalas das rosas e talvez um pouco da poeira que cobria corações endurecidos e solitários. Bianca permaneceu no banco, deixando que a garoa molhasse seu rosto, misturando-se às suas lágrimas, como se a própria natureza compartilhasse de sua melancolia profunda. A mansão, com todo o seu luxo e imponência, parecia ainda mais fria, mais vazia, um labirinto dourado sem saída. As semanas se transformaram em um mês, e Bianca começou a se habituar, ainda que superficialmente, à rotina da mansão, embora não à sua atmosfera gélida e impessoal. A formalidade persistia como uma névoa densa, mas pequenos gestos quase imperceptíveis começaram a quebrar o gelo, como fissuras minúsculas em uma imensa geleira. Augusto, embora mantivesse sua postura reservada e distante, começou a dirigir-lhe a palavra com mais frequência durante as refeições, quebrando o silêncio sepulcral que tanto a angustiava. Perguntava sobre seu dia, se precisava de algo, se estava confortável em seus aposentos. Eram perguntas protocolares, quase formais demais, mas Bianca, atenta aos detalhes, notava um tom que ia além da mera obrigação contratual. Havia uma curiosidade contida em seus olhos azuis acinzentados, um interesse velado que ela não esperava encontrar naquele homem aparentemente tão fechado em seu próprio mundo. Ele parecia observá-la quando pensava que ela não estava olhando, um olhar que não era lascivo, mas sim inquisitivo, quase paternal. Ela, por sua vez, com menos medo e mais tempo para observar, começou a analisar mais atentamente o homem com quem se casara, sob circunstâncias tão peculiares. Descobriu que ele possuía um senso de humor seco, quase imperceptível para um ouvido menos atento, que surgia em comentários irônicos sobre notícias do jornal financeiro ou sobre algum livro de filosofia que estava lendo. Percebeu que ele tinha uma paixão genuína e profunda por história e arte, evidenciada não apenas pela impressionante biblioteca, mas pelas inúmeras esculturas, tapeçarias e pinturas espalhadas pela casa, cada uma com sua própria história, que ele parecia conhecer em detalhes. Um dia, tomada por uma coragem súbita, impulsionada pela solidão e pela necessidade de alguma interação humana que não fosse com os empregados, Bianca perguntou-lhe sobre um quadro específico no corredor principal, uma paisagem marítima nostálgica, com barcos de pesca e um céu tempestuoso, que lhe lembrava vagamente sua terra natal e o trabalho de seu pai. Augusto pareceu genuinamente surpreso com a pergunta, como se não estivesse acostumado a ser questionado sobre seus pertences ou seus gostos. Parou diante da tela, os olhos perdidos na imensidão azul e cinza pintada com maestria. Este foi um presente da minha falecida esposa, Amélia, ele disse, a voz surpreendentemente suave, tingida de uma nostalgia palpável e dolorosa. Ela amava o mar tanto quanto eu. Costumávamos velejar juntos quando éramos mais jovens, e o tempo parecia infinito. Foi a primeira vez que ele mencionou Amélia diretamente para Bianca, e o nome pairou no ar entre eles, carregado de memórias e sentimentos. Um véu de tristeza passou por seu rosto enrugado, mas também um brilho de ternura ao recordar. Bianca sentiu uma pontada de empatia, uma conexão inesperada com a dor daquele homem. Aquele magnata tão poderoso e controlado também carregava suas próprias dores, suas próprias perdas, sua própria humanidade frágil sob a armadura de indiferença. A governanta, Dona Adelaide, que inicialmente parecera uma fortaleza de austeridade e regras rígidas, também começou a mostrar um lado mais humano e compreensivo. Percebendo a solidão e o deslocamento de Bianca, e talvez seguindo alguma instrução discreta de Augusto, passou a conversar com ela durante as tardes, enquanto supervisionava a arrumação da casa ou cuidava das flores na estufa. Contava histórias antigas da família Monteiro, de festas suntuosas nos jardins, de viagens exóticas, de tempos mais alegres e cheios de vida na mansão. Falava de Augusto quando jovem, um empresário audacioso e cheio de energia, temido por alguns, admirado por muitos.
Através dessas conversas, fragmentos de um passado complexo, Bianca começou a montar o quebra-cabeça da vida de seu marido, compreendendo um pouco melhor o homem por trás da fachada de milionário recluso e amargurado. Descobriu sobre seus filhos Ricardo, Lúcia e Pedro, que raramente visitavam o pai, cada um absorto em suas próprias vidas e, segundo Dona Adelaide, com algum ressentimento pelas ausências paternas durante a infância e adolescência. Bianca também encontrou um refúgio e uma fonte de consolo na vasta biblioteca. Era seu lugar favorito na mansão, um santuário silencioso e acolhedor. Passava horas ali, perdida entre as prateleiras repletas de clássicos da literatura mundial, biografias de grandes personalidades, tratados de arte e filosofia. Redescobriu o prazer da leitura, algo que a agitação e as preocupações dos últimos tempos haviam sufocado. Mergulhava nas histórias de outros tempos e lugares, esquecendo-se momentaneamente de sua própria situação. Certa tarde, Augusto a encontrou absorta em um volume de poesias de Fernando Pessoa, um dos seus autores favoritos. Ela se assustou ao vê-lo entrar, temendo uma repreensão por estar ociosa, mas ele não disse nada, apenas puxou uma poltrona de couro próxima à dela e começou a ler seu próprio livro, um pesado tomo sobre história medieval. Compartilharam o silêncio confortável da biblioteca por quase 2 horas, a presença um do outro preenchendo o espaço de uma forma nova e inesperada. Não era amizade ainda, muito menos amor, mas era uma trégua, uma aceitação mútua, um pequeno passo em direção a um entendimento tácito. Um dos poucos compromissos sociais que Augusto ainda mantinha era um jantar anual de caridade, promovido por uma fundação da qual ele era um dos principais benfeitores e fundadores. A proximidade do evento trouxe uma nova dinâmica à casa, uma agitação contida. Provadores de vestidos foram chamados, joias de valor inestimável foram retiradas do cofre. Bianca sentiu-se como uma boneca sendo preparada para a exibição, um papel que ela aceitou com resignação. Escolheu um vestido de seda verde esmeralda, de corte simples, mas elegante, que realçava seus cabelos escuros e seus olhos castanhos. Quando desceu as escadas na noite do evento, pronta para acompanhar Augusto, viu um brilho de admiração genuína nos olhos dele, algo que ia além da simples aprovação formal. "Você está deslumbrante, Bianca", ele disse, a formalidade usual um pouco abalada, a voz ligeiramente rouca. Ofereceu-lhe o braço, e pela primeira vez desde que se conheceram, o contato físico não pareceu forçado ou puramente protocolar. Havia uma hesitação, uma timidez quase juvenil em seu gesto, como se ele também estivesse pisando em terreno desconhecido. O evento foi um turbilhão de rostos desconhecidos, sorrisos forçados e polidos, conversas superficiais sobre negócios e política. Bianca sentiu-se deslocada, um peixe exótico em um aquário de tubarões. Mas Augusto permaneceu ao seu lado durante toda a noite, apresentando-a com uma dignidade tranquila e protetora. "Minha esposa, Bianca." A palavra esposa soou diferente naquela noite, carregada de um peso e de um significado que começavam a se transformar, tanto para ela quanto talvez para ele. Muitos olhares curiosos e cochichos mal disfarçados foram direcionados ao casal, a gritante diferença de idade sendo o prato principal da noite para os fofoqueiros de plantão. Bianca sentiu o rosto corar em diversos momentos, mas a mão firme de Augusto em seu cotovelo, a maneira como ele a incluía sutilmente nas conversas ou a desviava de perguntas mais indiscretas, deu-lhe uma força inesperada e uma sensação de amparo. No caminho de volta para casa, na limusine silenciosa, o silêncio no carro não era tenso, mas contemplativo. "Você se portou com muita graça e elegância esta noite, Bianca", Augusto comentou, quebrando o silêncio, o olhar fixo na paisagem noturna da cidade que passava pela janela. "Sei que não é fácil para você estar nesses ambientes." "Obrigada", Bianca respondeu, surpresa pela sua percepção e gentileza. "Não foi tão terrível quanto imaginei que seria." Sua presença ajudou. Ele deu um pequeno sorriso, quase invisível na penumbra do carro, um sorriso que suavizou as linhas duras de seu rosto. "Talvez eu também não seja tão terrível quanto você imaginou inicialmente." Bianca riu baixinho.
Um som espontâneo e leve que pareceu surpreender a ambos, quebrando um pouco mais da formalidade entre eles. Talvez não, ela admitiu, e um calor inesperado se espalhou por seu peito. Aquele evento marcou um ponto de virada sutil, mas significativo. A formalidade excessiva começou a ceder espaço a uma familiaridade cautelosa e respeitosa. Augusto passou a convidá-la para acompanhá-lo em seus passeios matinais pelo jardim. Ele não mais apenas a observava da janela da biblioteca. Caminhavam lado a lado, entre as roseiras e os canteiros de lavanda, às vezes em silêncio, outras vezes conversando sobre as flores, os pássaros ou algum artigo interessante que ele lera no jornal da manhã. Bianca descobriu que ele tinha um conhecimento surpreendente sobre botânica e jardinagem, uma herança de sua falecida esposa, Amélia. Ele lhe mostrava as diferentes espécies de rosas, explicava os cuidados necessários para cada uma, podava um galho seco aqui, afastava uma praga ali. Nesses momentos ele não era o magnata temido, mas um senhor idoso compartilhando uma paixão simples e genuína e uma melancolia suave por tempos idos. Bianca também começou a se sentir mais à vontade para expressar suas opiniões, para falar sobre seus próprios interesses e sonhos, mesmo que eles parecessem infantis ou ingênuos diante da grandiosidade daquele homem. Contou-lhe sobre seus sonhos de ser estilista, sobre os desenhos que fazia desde criança, sobre o pequeno ateliê improvisado que tinha nos fundos de sua antiga casa. Um dia, ele pediu para ver seus cadernos de desenho, que ela trouxera consigo como um tesouro secreto. Bianca hesitou, sentindo-se exposta e vulnerável, mas acabou mostrando-lhe alguns de seus croquis. Augusto os examinou com atenção, os óculos de leitura na ponta do nariz, em silêncio. "Você tem talento, menina", ele disse finalmente, com uma sinceridade que a desarmou. Um olhar apurado para as formas, para as cores, para a harmonia. A originalidade aqui. O elogio, vindo de um homem tão reservado, crítico e acostumado ao mais alto padrão de excelência, aqueceu o coração de Bianca de uma forma que ela não esperava, como um raio de sol em um dia nublado. Deu-lhe um sopro de esperança de que talvez nem tudo estivesse perdido. A relação deles estava se transformando, lenta mas seguramente, como um rio que esculpe a paisagem ao longo do tempo. O acordo ainda era a base de sua união, a estrutura fria e inegável. Mas sobre essa fundação, algo novo e inesperado começava a brotar, como uma planta tenra e resistente surgindo em solo árido. Era uma pequena chama de compreensão, de respeito mútuo, talvez até de uma afeição nascente, em meio à vastidão de suas diferenças. Bianca ainda sentia falta de sua antiga vida, de sua família, da brisa do mar, mas a dor aguda da separação começava a ser amenizada por uma aceitação resignada e, surpreendentemente, por uma crescente e confusa simpatia pelo homem que o destino, de forma tão peculiar e dolorosa, colocara em seu caminho. Ela ainda não o amava, não como sonhara amar alguém um dia em seus devaneios românticos, mas já não o via como um carrasco ou um comprador de sua juventude. Via um homem solitário, complexo, que, assim como ela, buscava algum tipo de conexão, algum alívio para a solidão em um mundo que muitas vezes parecia indiferente e cruel. E ele, por sua vez, via nela não apenas a jovem esposa do acordo, um adorno para sua velhice, mas uma lufada de ar fresco, uma presença que trazia cor, suavidade e uma inteligência inesperada à sua existência austera e previsível. A mansão, antes uma prisão dourada para Bianca, começava a adquirir muito lentamente laivos de um lar, ainda que imperfeito, frágil e construído sobre alicerces inusitados e improváveis. O silêncio já não era tão opressor. Por vezes, era preenchido por conversas hesitantes, ou pela simples companhia um do outro, lado a lado, na imensa biblioteca. A convivência diária, antes marcada por silêncios constrangedores e uma distância protocolar, evoluiu para uma rotina de pequenos rituais e trocas significativas que teciam fio a fio uma nova tapeçaria em suas vidas. Augusto, percebendo com sua acuidade de homem de negócios e observador da natureza humana, o talento genuíno e o interesse crescente de Bianca pela moda, providenciou para que um dos inúmeros quartos de hóspedes, amplo e bem iluminado,
fosse transformado em um pequeno ateliê para ela. Não consultou Bianca diretamente, temendo talvez uma recusa por orgulho ou timidez, mas simplesmente apresentou-lhe o espaço pronto, como uma surpresa. Equipou-o com uma mesa de desenho profissional, manequins de costura de diversos tamanhos, prateleiras repletas de tecidos finos de diversas texturas e cores vibrantes, linhas, agulhas, tesouras e uma máquina de costura industrial moderna e silenciosa. Bianca ficou radiante, os olhos brilhando com lágrimas de gratidão e surpresa. Era mais do que ela jamais ousara sonhar, um gesto de generosidade e incentivo que a tocou profundamente. Ali, naquele espaço só seu, ela passava horas preciosas desenhando, cortando, costurando, dando vazão à criatividade que por tanto tempo ficara represada e sufocada pelas circunstâncias. Augusto, por vezes, aparecia discretamente à porta envidraçada do ateliê, observando-a trabalhar com um sorriso satisfeito e um brilho nos olhos que misturava orgulho e uma certa ternura paternal. Ele não entendia muito de moda, suas preferências eram clássicas e conservadoras, mas compreendia a paixão e a alegria que via nos olhos dela enquanto ela dava vida às suas criações. Uma noite após o jantar, enquanto tomavam chá na sala de estar, um hábito que se tornara comum e agradável para ambos, substituindo o formalismo da sala de jantar por um ambiente mais aconchegante, Augusto pigarreou, um sinal sutil de que algo importante estava por vir, um assunto que talvez o deixasse desconfortável. Bianca o olhou com expectativa, o coração ligeiramente apertado, pois sabia que havia aspectos de seu acordo que ainda não haviam sido abordados diretamente. Bianca, ele começou, a voz um pouco mais grave que o usual, os olhos fixos na xícara de porcelana em suas mãos. Nosso acordo, ele previa, como você sabe, a totalidade de uma união matrimonial. Isso inclui deveres matrimoniais. O coração de Bianca disparou, o sangue subindo-lhe ao rosto. Ela sabia que esse momento chegaria. Era uma parte implícita, ainda que não verbalizada cruamente, do contrato que a levara até ali. O propósito de Augusto ao buscar uma esposa, mesmo que ele não o dissesse com todas as letras, ia além da simples companhia. Envolvia a intimidade de um casamento, a completude de uma relação. Ela engoliu em seco, o rosto corando levemente, mas manteve o olhar firme no dele. Sentia uma mistura de apreensão e, surpreendentemente, uma calma que vinha da crescente afeição e do profundo respeito que nutria por ele. Augusto não era o monstro que ela temera inicialmente, nem o velho lascivo que as fofocas maldosas pintavam. Era um homem gentil, embora reservado e por vezes austero, e ela sabia, instintivamente, que ele não a forçaria a nada que ela não estivesse minimamente preparada para aceitar. Nos últimos meses, ele demonstrara uma consideração e um respeito que a haviam desarmado. Eu entendo, Augusto, ela conseguiu dizer, a voz baixa, mas firme. Augusto a observou atentamente, seus olhos perscrutando os dela, buscando sinais de medo ou repulsa. Não quero que se sinta pressionada ou desconfortável de forma alguma. Nosso relacionamento evoluiu para algo diferente e, francamente, melhor do que eu inicialmente previ ou talvez merecesse. Prezo imensamente sua companhia, seu respeito, a leveza que você trouxe a esta casa. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com o cuidado de um diplomata. Mas a natureza do nosso acordo, a razão pela qual estamos aqui, permanece. E para ser totalmente franco com você, Bianca, em minha idade, a ideia de deixar um legado, talvez um herdeiro, um novo começo para a linhagem dos Monteiro. Ele não completou a frase, mas Bianca entendeu perfeitamente. A solidão de sua velhice era palpável, e o desejo de continuidade, de uma nova vida que brotasse da sua, mesmo que tardiamente, era um anseio humano e compreensível, especialmente para um homem que construíra um império e não tinha em quem confiar plenamente para perpetuá-lo da forma como gostaria. Seus filhos já haviam traçado seus próprios caminhos, distantes e, em alguns casos, hostis aos seus planos. Naquela noite, após uma longa conversa, onde mais silêncios e olhares foram trocados do que palavras, Bianca foi ao quarto de Augusto. Não houve paixão avassaladora, nem o romance febril dos contos de fadas que ela lera na adolescência.
Houve, em vez disso, uma ternura hesitante, um respeito mútuo, uma delicadeza que a surpreendeu. Augusto foi surpreendentemente gentil, quase reverente, como se estivesse lidando com algo muito precioso e frágil. Bianca, embora nervosa e com o coração aos pulos, sentiu-se segura, protegida. Foi um encontro de duas solidões, uma união que transcendia o físico, buscando uma conexão mais profunda, uma aceitação mútua, ainda que nascida de circunstâncias tão inusuais e controversas. Na penumbra do quarto imenso, com a luz da lua filtrando-se pelas cortinas pesadas, as diferenças de idade pareceram se esvair, restando apenas dois seres humanos buscando conforto, compreensão e, talvez, um vislumbre de afeto um no outro. Para Bianca, não foi o ato de amor que sonhara, mas também não foi a violência ou a humilhação que temera. Foi humano, e de alguma forma, isso bastou. As semanas que se seguiram foram de uma normalidade quase doméstica, uma rotina tranquila que se instalou sobre o novo patamar de sua relação. A intimidade física, uma vez estabelecida, tornou-se parte de sua convivência, mas sem a pressão ou a estranheza inicial. Era mais um elo na corrente de respeito e carinho que se formava gradualmente entre eles, uma peça que se encaixava no complexo quebra-cabeça de sua união. Bianca continuava com seus projetos no ateliê, cada vez mais inspirada, e Augusto com seus negócios, que ele agora administrava majoritariamente de casa, e suas leituras. Compartilhavam as refeições, os passeios no jardim ao entardecer, as noites tranquilas na biblioteca, muitas vezes lendo lado a lado em silêncio, outras vezes comentando passagens de livros ou notícias do dia. Então, algo mudou, sutilmente a princípio, depois de forma mais evidente. Bianca começou a sentir-se indisposta pela manhã, uma náusea persistente que a acompanhava até a hora do almoço. Uma fadiga incomum a abatia durante o dia, mesmo quando não se esforçava fisicamente. Inicialmente, atribuiu ao estresse acumulado a mudança de rotina talvez a alguma virose passageira. Mas quando os enjoos matinais se tornaram persistentes e seu ciclo menstrual, sempre regular como um relógio, atrasou uma semana, depois duas, uma suspeita começou a tomar forma em sua mente, uma suspeita que a encheu de um misto de pânico e uma estranha, quase proibida e formigante esperança. Com o coração aos pulos e as mãos trêmulas, ela comprou um teste de farmácia durante uma de suas raras idas à cidade, escondendo-o no fundo da bolsa como se fosse um objeto ilícito. Em casa, trancada no banheiro de sua suíte, realizou o teste. As duas linhas cor-de-rosa que surgiram no visor, nítidas e inconfundíveis, pareceram saltar aos seus olhos, gritando uma verdade inegável e transformadora. Grávida. Estava grávida de Augusto. Aos 22 anos, quase 23, carregava no ventre o filho de um homem de 70. A enormidade da situação a atingiu como uma onda gigantesca, deixando-a sem fôlego. O que isso significaria para ela? Para Augusto? Para o acordo deles? Para o futuro incerto que se descortinava? Por alguns dias, guardou o segredo para si, tentando processar a notícia avassaladora. Sentia um turbilhão de emoções contraditórias. Medo do desconhecido, ansiedade sobre a reação de Augusto e da sociedade implacável, mas também, no fundo de seu ser, uma pontada de alegria maternal, um instinto primitivo de proteção pela pequena vida que crescia dentro dela. Uma semente de amor inesperado. Aquele bebê não era apenas o cumprimento de uma cláusula não dita de um contrato. Era uma parte dela, uma parte de Augusto, um ser que nasceria do mais improvável dos encontros. Uma pequena luz no meio de tantas sombras. Finalmente, depois de muita angústia e reflexão, reuniu coragem para contar a Augusto. Escolheu uma noite em que estavam sozinhos na biblioteca, o ambiente silencioso e acolhedor que se tornara seu refúgio e palco de tantas transformações silenciosas em sua relação. Ele estava lendo, os óculos de aro dourado na ponta do nariz, a expressão serena e compenetrada. O fogo crepitava suavemente na lareira, espalhando um calor aconchegante. Augusto, ela começou, a voz trêmula, as mãos suando frio apesar do calor da lareira. Preciso lhe contar algo, algo muito importante. Ele baixou o livro lentamente, percebendo a seriedade e a palidez em seu tom.
Seus olhos azuis acinzentados a encararam com preocupação. O que foi, Bianca? Você parece pálida. Está se sentindo mal? Ela respirou fundo, buscando forças em algum lugar desconhecido dentro de si. Eu estou grávida. As palavras saíram num sopro, quase inaudíveis, mas ecoaram na vastidão silenciosa da biblioteca como um trovão. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, pesado e denso. Augusto ficou completamente imóvel, os olhos fixos nos dela, a expressão indecifrável como uma estátua de gelo. Bianca sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o medo apertando seu peito. Teria ele ficado zangado, decepcionado, arrependido daquela união? Consideraria aquilo um problema, uma complicação inesperada? Então, lentamente, como o sol rompendo nuvens densas após uma tempestade, um brilho diferente surgiu nos olhos de Augusto. Uma mistura de incredulidade, surpresa avassaladora e algo que Bianca não conseguia identificar de imediato, mas que não parecia negativo. Ele se levantou da poltrona, a rigidez de seus movimentos denunciando a idade, mas também a emoção que o dominava. Caminhou até ela e, para sua total e absoluta surpresa, ajoelhou-se diante dela, com alguma dificuldade, pousando a mão grande e hesitante sobre seu ventre ainda plano. Grávida, ele repetiu, a voz embargada, rouca de uma emoção que ele parecia não sentir há décadas. Um filho. Nosso filho. Bianca assentiu, lágrimas começando a brotar em seus olhos, lágrimas de alívio e de uma emoção indescritível. Um sorriso lento, mas imensamente genuíno e luminoso, iluminou o rosto enrugado de Augusto. Era um sorriso que Bianca nunca vira antes, um sorriso que parecia varrer anos de solidão, amargura e tristeza acumulada. Ele ergueu o olhar para ela, e nos seus olhos azuis acinzentados, antes tão controlados e distantes, ela viu uma emoção avassaladora, pura e infantil. Alegria. Alegria pura, quase incrédula. Isso é um milagre, Bianca, ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção que o sufocava. Um presente inesperado do destino, uma nova chance. A reação de Augusto, tão inesperadamente calorosa e exultante, dissipou todos os medos e inseguranças de Bianca como fumaça ao vento. Ele não estava apenas aceitando a notícia, ele estava maravilhado, radiante. Naquele momento, ela percebeu que aquele bebê não seria apenas um herdeiro para um império ou o cumprimento de uma parte de um acordo. Seria um filho amado, desejado, esperado com uma intensidade que a comoveu profundamente. A notícia da gravidez transformou Augusto de uma maneira que Bianca jamais imaginaria ser possível. Ele, que sempre fora tão contido, formal e emocionalmente distante, tornou-se incrivelmente protetor, atencioso e abertamente carinhoso com Bianca. Cercou-a de cuidados, certificando-se de que ela tivesse tudo o que precisava, desde a alimentação adequada até o repouso necessário. Acompanhava-a às consultas médicas, ouvindo atentamente as explicações do obstetra, fazendo perguntas pertinentes, os olhos brilhando de expectativa a cada ultrassom que revelava o crescimento saudável e os batimentos cardíacos do pequeno ser que se desenvolvia. Lia livros sobre paternidade tardia, sobre cuidados com recém-nascidos, com uma dedicação que beirava o enternecedor. A mansão, antes silenciosa e austera, começou a vibrar com uma nova energia, uma expectativa palpável e alegre. Dona Adelaide, a governanta, ao saber da novidade, não conseguiu esconder a emoção, e seus olhos brilhavam com lágrimas de felicidade genuína. Até mesmo os outros empregados pareciam compartilhar da alegria discreta da casa, tratando Bianca com uma deferência ainda maior. Para Bianca, a gravidez trouxe uma nova perspectiva, um novo significado para sua vida. Aquele pequeno ser crescendo dentro dela era um elo poderoso e inquebrável, uma ponte entre seu passado e seu futuro, entre ela e Augusto. O medo e a incerteza ainda existiam, como sombras passageiras, mas eram ofuscados por um sentimento crescente de propósito e, surpreendentemente, por um amor que desabrochava não apenas pelo filho que esperava, mas também pelo homem que, contra todas as probabilidades e expectativas, se tornara o pai dessa criança, e uma figura central, sólida e inesperadamente amorosa em sua vida.
O acordo que a trouxera para aquela casa, para aquela vida, parecia agora uma lembrança distante, um prólogo necessário e doloroso para uma história muito mais complexa, rica e, quem diria, feliz do que ela jamais poderia ter imaginado em seus momentos mais sombrios. A notícia da gravidez de Bianca e da iminente paternidade de Augusto Monteiro aos 70 anos espalhou-se como fogo em palha seca pelos círculos sociais restritos e abastados que ele, mesmo recluso, ainda frequentava ou influenciava. Cochichos e olhares curiosos se intensificaram, transformando-se em verdadeiras ondas de especulação. A jovem esposa do milionário idoso não era apenas um troféu tardio ou uma companhia para a velhice. Ela carregava o herdeiro, talvez o único herdeiro direto em muitos anos, da vasta fortuna e do império dos Monteiro. Alguns viam a situação com um cinismo mal disfarçado, especulando sobre os verdadeiros motivos de Bianca, pintando-a como uma golpista astuta que conseguira o que muitas outras, mais velhas e experientes, não haviam alcançado. Outros, mais românticos ou talvez apenas mais discretos e prudentes, expressavam felicitações formais, mascarando a surpresa e a inveja sob um verniz de boas maneiras. Augusto, no entanto, parecia completamente imune aos comentários e julgamentos. Sua alegria era tão genuína e transbordante, sua dedicação a Bianca e ao bebê tão evidente e inabalável, que ele simplesmente ignorava os maledicentes com uma altivez serena. Pela primeira vez em muitos anos, desde a morte de Amélia, ele se sentia verdadeiramente vivo, com um propósito renovado, uma energia que parecia rejuvenescer seu espírito, se não seu corpo. Os meses de gestação transcorreram com uma serenidade inesperada para Bianca, quase idílica, se desconsiderasse os fantasmas de seu passado e as incertezas do futuro. Augusto a tratava como uma joia rara, com uma delicadeza e um cuidado que a comoviam diariamente. Suas manhãs começavam com ele perguntando como ela havia dormido, se sentia algum desconforto, se o bebê havia se mexido muito durante a noite. Ele mesmo supervisionava suas refeições, discutindo os cardápios com Dona Adelaide e o cozinheiro, garantindo que fossem nutritivas, equilibradas e saborosas, atendendo aos seus desejos mais peculiares de grávida. Contratou os melhores médicos da cidade para acompanhá-la, uma equipe multidisciplinar que incluía obstetra, nutricionista e fisioterapeuta. E não perdia uma única consulta, ouvindo atentamente as explicações, fazendo perguntas inteligentes e pertinentes, os olhos brilhando de expectativa e orgulho a cada ultrassom que revelava o crescimento do pequeno ser, os contornos de um rostinho, o som poderoso dos batimentos cardíacos. Ele parecia um menino maravilhado diante de um presente de Natal. Bianca, por sua vez, florescia sob esses cuidados e essa atenção. A tensão inicial de sua nova vida havia se dissipado quase que por completo, substituída por uma calma e uma aceitação que a surpreendiam. O ateliê continuava sendo seu refúgio criativo, mas agora seus desenhos e projetos incluíam não apenas vestidos elegantes para si, mas também roupinhas de bebê delicadas e charmosas, móveis coloridos e projetos para a decoração do quarto da criança. Ela e Augusto passavam horas agradáveis discutindo nomes, ele preferindo os clássicos e fortes, ela os mais suaves e poéticos. Imaginavam como seria o bebê, com quem se pareceria, que personalidade teria. Compartilhavam sonhos e expectativas, e nessas conversas íntimas e cheias de esperança, a diferença de idade parecia encolher, tornando-se um detalhe secundário, quase irrelevante, diante da magnitude da experiência que estavam prestes a compartilhar. Ele começou a se abrir mais com ela, a lhe contar histórias de sua própria infância, de sua juventude ambiciosa, de seus filhos quando eram pequenos, filhos esses que mantinham uma relação formal e distante com o pai, cada um imerso em suas próprias vidas, e Bianca percebia nas entrelinhas com seus próprios ressentimentos e mágoas não resolvidas pela ausência paterna em momentos cruciais. Ricardo, o primogênito, era um espelho do pai na juventude, frio, calculista, obcecado por negócios. Lúcia, a do meio, era uma artista plástica sensível, mas arredia que vivia em seu próprio mundo. Pedro, o caçula, era o mais rebelde e aventureiro,
um fotógrafo que viajava pelo mundo, mantendo contato esporádico. Bianca ouvia com atenção e empatia, percebendo as mágoas e as alegrias não ditas, nas entrelinhas das narrativas de Augusto. Ela sentia uma compaixão crescente por aquele homem que, apesar de toda a sua riqueza e poder, carregava o peso da solidão, dos arrependimentos e dos relacionamentos fraturados com aqueles que deveriam ser os mais próximos. A mansão, antes um símbolo de opulência fria e silêncio sepulcral, começou a se transformar em um verdadeiro lar. Um dos quartos mais ensolarados e arejados, com uma ampla varanda com vista para o jardim florido e o lago, foi escolhido para ser o quarto do bebê. Bianca e Augusto juntos supervisionaram cada detalhe da decoração. Cores suaves e neutras nas paredes, móveis de madeira clara com design delicado e funcional. Um berço que parecia saído de um conto de fadas, brinquedos educativos e macios escolhidos com carinho e critério. Cada detalhe era pensado com amor e uma ansiedade feliz. Dona Adelaide, a governanta, participava ativamente de tudo. Seus olhos frequentemente úmidos de emoção ao ver a casa ganhar vida nova, ao testemunhar a transformação de seu patrão. Ela, que vira Augusto definhar em solidão e amargura após a morte da primeira esposa e o progressivo distanciamento dos filhos, agora testemunhava seu renascimento, sua redescoberta da alegria de viver. Houve momentos, é claro, em que Bianca se sentia insegura, assombrada por dúvidas. A perspectiva de ser mãe tão jovem, em circunstâncias tão incomuns e sob o escrutínio constante da sociedade, às vezes a assustava. Em uma noite de insônia, com a lua cheia iluminando o quarto, ela confessou seus medos a Augusto, que também estava desperto, lendo ao seu lado na cama. E se eu não for uma boa mãe, Augusto? Eu sou tão nova, tão inexperiente. E se as pessoas sempre nos julgarem a mim, a você, ao nosso filho? Ela disse, a voz embargada, enquanto ele gentilmente afastava uma mecha de cabelo de seu rosto e acariciava seus cabelos. Augusto a olhou com uma ternura profunda, seus olhos transmitindo uma calma e uma segurança que sempre a confortavam. Bianca, minha querida, você já é uma mãe maravilhosa. Vejo o amor em seus olhos quando fala do nosso filho. Vejo o cuidado em cada gesto seu, em cada detalhe que você prepara para a chegada dele. Quanto aos outros, ele deu de ombros, um gesto que transmitia uma indiferença soberana e uma sabedoria adquirida com os anos. A opinião deles não constrói nossa felicidade, nem paga nossas contas emocionais. O que importa é o que sentimos, o que estamos construindo juntos, aqui e agora. E estamos construindo uma família, meu amor. Nossa família. A palavra amor, dita com tanta naturalidade e sinceridade, aqueceu o coração de Bianca. Ela percebeu que em algum momento ao longo daqueles meses de convivência intensa e transformadora, o respeito e a afeição que sentia por Augusto haviam se transmutado em algo mais profundo, mais forte, mais complexo. Ela o amava. Amava sua gentileza inesperada, sua sabedoria ponderada, a segurança e a paz que ele lhe transmitia. Amava até mesmo suas manias de velho, seu humor seco e inteligente, a maneira como seus olhos brilhavam como os de um menino quando falava do bebê ou quando a observava em seu ateliê. Era um amor diferente do que ela imaginara em seus sonhos românticos de adolescente, um amor mais maduro, mais sereno, construído sobre alicerces de respeito mútuo e cumplicidade, mas não menos real, não menos poderoso por isso. A relação deles com o mundo exterior também começou a mudar sutilmente. Augusto, que antes evitava eventos sociais como o diabo foge da cruz, passou a aceitar alguns convites seletos, sempre com Bianca ao seu lado, a barriga proeminente como um estandarte de sua nova fase. Queria que o mundo a visse não como uma intrusa ou uma aproveitadora, mas como sua esposa amada, a mãe de seu filho. Bianca, com o tempo, ganhou confiança e aprendeu a lidar com os olhares curiosos e os comentários velados. A barriga visível era seu escudo e seu orgulho. Ela respondia aos olhares com um sorriso sereno e uma postura digna, a mão de Augusto firmemente entrelaçada à sua, um gesto de união e proteção mútua. Os filhos de Augusto, informados oficialmente da gravidez, tiveram reações diversas, como era de se esperar. O mais velho, Ricardo, pragmático e focado nos negócios da família, expressou por telefone
uma preocupação velada com a diluição do patrimônio e as complicações sucessórias, mas parabenizou o pai de forma protocolar. A filha do meio, Lúcia, sempre mais sensível, mas também mais distante emocionalmente, enviou um cartão formal de felicitações acompanhado de um pequeno arranjo de flores brancas. O mais novo, Pedro, o artista boêmio que vivia em algum canto remoto do mundo, foi o único que demonstrou um interesse mais genuíno e caloroso, ligando para o pai para parabenizá-lo efusivamente. A voz tingida de surpresa e uma ponta de curiosidade divertida sobre a jovem misteriosa que conseguira descongelar o coração do velho Montecristo, como ele costumava se referir ao pai. Augusto sentiu uma pontada de tristeza e decepção pela reação dos mais velhos, mas a alegria pela chegada do novo filho era tão avassaladora que suplantava qualquer amargura ou ressentimento. Ele estava focado no futuro, não nas decepções do passado. Um dia, enquanto arrumavam uma caixa de brinquedos antigos que pertencera aos filhos de Augusto na infância e que ele guardara com um carinho secreto e nostálgico no sótão da mansão, encontraram um pequeno cavalinho de balanço de madeira, um pouco desgastado pelo tempo, mas ainda charmoso. Augusto pegou-o com as mãos trêmulas, os olhos marejados de uma emoção contida. Eu mesmo fiz este cavalinho para o Ricardo quando ele tinha uns 3 anos. Ele disse, a voz embargada, perdida em memórias distantes. Ele passava horas brincando nele, cavalgando por reinos imaginários. Bianca pousou a mão em seu ombro, sentindo a onda de nostalgia que o envolvia. Nosso filho também vai adorar Augusto, ela disse suavemente, com um sorriso terno. Podemos restaurá-lo juntos. Ele sorriu para ela. Um sorriso que continha uma vida inteira de memórias, de alegrias e tristezas, e a promessa brilhante de um futuro renovado. Sim, ele vai, e nós o veremos cavalgar em novos reinos. A proximidade do nascimento trazia uma mistura palpável de ansiedade e excitação à mansão. A mala da maternidade estava pronta há semanas, cuidadosamente preparada por Bianca e Dona Adelaide. O quarto do bebê estava impecável, aguardando seu pequeno ocupante. Bianca sentia os movimentos vigorosos do filho dentro de si, uma conexão constante e poderosa que a enchia de amor e expectativa. Augusto lia para ela à noite, não mais os clássicos da literatura universal ou os tratados de filosofia, mas contos infantis e cantigas de ninar, a voz grave adquirindo tons suaves e lúdicos que a faziam sorrir. A frágil esperança que surgira com a notícia da gravidez havia se solidificado em uma certeza cálida e reconfortante. Eles eram uma família. Imperfeita, talvez, aos olhos do mundo cínico, mas unida por laços de amor e cumplicidade que se fortaleciam a cada dia. O acordo inicial, a razão pragmática e dolorosa pela qual Bianca entrara na vida de Augusto, tornara-se uma nota de rodapé quase esquecida em sua história. O que importava agora era o presente luminoso, a expectativa vibrante da chegada do filho e o amor que, de forma tão inesperada e improvável, havia florescido entre eles, desafiando as convenções sociais, a diferença de idade e as circunstâncias mais adversas. A mansão, antes um palácio frio e silencioso, tornara-se um ninho acolhedor, aquecido pela promessa de uma nova vida e pelo calor de um amor tardio, mas não menos verdadeiro e transformador. Bianca, por vezes, ainda se beliscava para ter certeza de que não estava sonhando. O dia em que a bolsa de Bianca rompeu começou como qualquer outro dia daquelas últimas semanas de expectativa. Um sol suave da manhã, típico daquela estação, entrava pelas amplas janelas da suíte do casal. E Augusto, como de costume nos últimos meses, já estava ao seu lado na cama, observando-a despertar com um carinho e uma devoção que se tornara a norma em sua convivência. Foi durante o café da manhã servido no quarto para maior conforto de Bianca, enquanto discutiam nomes para o bebê pela 1000ª vez, ainda indecisos entre alguns favoritos que refletiam as preferências de cada um, que Bianca sentiu a primeira contração mais forte e ritmada, seguida pela súbita e inconfundível umidade que indicava que a hora havia chegado. O momento tão esperado e temido estava ali. Um misto de pânico contido e excitação eletrizante tomou conta de ambos instantaneamente. Augusto,
Apesar da idade e da natural rigidez de seus movimentos, moveu-se com uma agilidade surpreendente, fruto da adrenalina e da preocupação. Pegou a mala da maternidade, previamente preparada e estrategicamente posicionada perto da porta, ajudou Bianca a se levantar com um cuidado extremo, como se ela fosse feita de cristal, e conduziu-a ao carro com um braço firme em volta de sua cintura, enquanto com a outra mão ligava para o obstetra. No caminho para o hospital, um trajeto que pareceu durar uma eternidade, enquanto Bianca respirava fundo e tentava aplicar as técnicas de relaxamento aprendidas nas aulas de preparação para o parto, para controlar a dor das contrações que se intensificavam e se aproximavam, ele segurava sua mão com firmeza, seus dedos entrelaçados nos dela, sussurrando palavras de encorajamento, de amor e de tranquilidade. Seus olhos azuis acinzentados, normalmente tão serenos, analíticos e por vezes distantes, agora brilhavam com uma ansiedade febril, uma preocupação palpável e uma ternura avassaladora. No hospital, tudo ocorreu com uma eficiência e rapidez impressionantes. A equipe médica, já de sobreaviso há alguns dias, estava pronta e esperando por eles. Augusto, que movera céus e terras para garantir que tivessem o melhor atendimento possível, insistiu em permanecer ao lado de Bianca durante todo o trabalho de parto, uma decisão que surpreendeu alguns dos enfermeiros mais antigos, mas que foi firmemente apoiada pelo obstetra, que reconhecia a importância do apoio do parceiro. Ele segurou sua mão durante cada contração dolorosa, enxugou seu suor com uma toalha úmida, sussurrou palavras de incentivo e admiração. Sua voz, embora por vezes trêmula pela emoção e pela tensão do momento, sendo um farol para Bianca na tempestade de dor e esforço, ver a força, a coragem e a determinação dela, mesmo em meio ao sofrimento excruciante do parto, encheu-o de uma admiração e um amor ainda maiores, se é que isso era possível. Ela era uma guerreira. E então, após horas que pareceram uma eternidade de luta e expectativa, o choro forte, agudo e saudável de um recém-nascido ecoou pela sala de parto, um som que para Bianca e Augusto foi a mais bela melodia do mundo. Um menino, perfeito, pequeno, com um tufo de cabelos escuros e lisos como os de Bianca, e quando abriu os olhinhos pela primeira vez, assustado com a luz e o barulho, revelou um brilho que lembrava inegavelmente o azul acinzentado penetrante de Augusto. "É um menino, meu amor, nosso filho. Ele é perfeito", Augusto exclamou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado, sem qualquer tentativa de contê-las, enquanto a enfermeira, com um sorriso cúmplice, colocava o pequeno embrulho quente e cheiroso nos braços exaustos, mas radiantes de Bianca. Aquele momento foi mágico, transcendental, uma epifania de amor puro e incondicional. Bianca olhou para o rostinho amassado e vermelho do seu filho, sentindo um amor tão avassalador, tão visceral, que parecia preencher cada célula do seu ser, transbordando de seu coração. Augusto inclinou-se sobre eles, trêmulo, acariciando a cabecinha do bebê com um dedo hesitante e enorme, o rosto transfigurado pela emoção, pela alegria, pelo alívio. Todas as diferenças de idade, todos os acordos sombrios, todas as dificuldades e dores do passado se dissolveram como névoa diante daquela pequena maravilha que eles haviam criado juntos, um testemunho vivo de que o amor pode florescer nos terrenos mais áridos e inesperados. Ali, naquela sala de hospital asséptica, não havia um milionário de 70 anos e uma jovem de 20 e poucos. Havia apenas um pai e uma mãe, unidos pelo milagre da vida, pelo laço eterno de um filho. Decidiram chamá-lo de Gabriel, um nome que ambos gostavam e que significava Homem Forte de Deus, ou Mensageiro de Deus, um nome que pareceu perfeito para o pequeno ser que trouxera tanta luz, tanta esperança e tanta renovação às suas vidas e àquela velha mansão. Os primeiros dias em casa com Gabriel foram um turbilhão de novas experiências, de aprendizados e de emoções à flor da pele. Noites insones, embaladas pelo choro do bebê e pela ansiedade dos pais de primeira viagem, ou quase no caso de Augusto, que se sentia como se estivesse reaprendendo tudo. Trocas de fraldas que se tornaram uma aventura,
a aprendizagem delicada e por vezes dolorosa da amamentação. Augusto, para surpresa de todos, inclusive de si mesmo e de Dona Adelaide, revelou-se um pai surpreendentemente participativo, paciente e imensamente carinhoso. Ele embalava Gabriel quando ele chorava de cólica, aprendera a trocar fraldas com uma destreza inesperada para suas mãos grandes e acostumadas a assinar contratos milionários, e passava horas a fio apenas observando o filho dormir em seu berço, o peito inflado de um orgulho sereno e uma felicidade que lhe escapava em suspiros contentes. Bianca, recuperando-se do parto com o apoio constante de Augusto e da equipe de enfermagem que ele contratara para as primeiras semanas, sentia-se amparada, amada e completa como nunca antes. Vê-lo com Gabriel, a ternura em seus gestos, a alegria em seus olhos cansados mas brilhantes, apenas aprofundava o amor e a admiração que sentia por ele. A mansão, antes palco de uma solidão compartilhada e de uma formalidade fria e opressora, transformou-se em um lar vibrante, cheio de vida e de sons novos. O choro agudo do bebê, as canções de ninar cantadas pela voz doce de Bianca ou pela voz grave e um pouco desafinada, mas cheia de ternura de Augusto, o tilintar dos móveis coloridos, o arrastar suave dos pezinhos de Gabriel quando ele começou a engatinhar meses depois, tudo isso compunha a nova e alegre sinfonia da casa. Dona Adelaide, a governanta, era como uma avó coruja, sempre pronta a ajudar a dar um conselho, os olhos brilhando de felicidade ao ver a casa finalmente preenchida pelo calor de uma família de verdade. A notícia do nascimento de Gabriel chegou aos filhos mais velhos de Augusto, cada um reagindo à sua maneira. Ricardo manteve sua postura fria e distante, enviando um presente caro, mas impessoal, um cheque vultoso para uma conta poupança em nome do bebê. Lúcia, no entanto, surpreendeu ao fazer uma visita algumas semanas depois, trazendo um presente feito por ela mesma, um delicado quadro com anjinhos pintados. Havia uma curiosidade em seus olhos ao conhecer o pequeno meio-irmão e uma certa perplexidade, talvez até um vislumbre de respeito, ao ver a transformação evidente do pai, mais suave, mais acessível. Ela não ficou muito tempo, e a conversa foi um pouco constrangida, mas sua visita foi um pequeno passo, uma fresta de possibilidade para uma reaproximação futura. Pedro, o filho artista e aventureiro, ligou de algum lugar exótico da Ásia, fazendo 1000 promessas de vir conhecer o sobrinho, assim que retornasse de sua expedição fotográfica, sua voz genuinamente alegre e cheia de planos para mimar o novo membro da família Monteiro. Bianca e Augusto encontraram um novo ritmo de vida, uma nova harmonia. As manhãs eram dedicadas a Gabriel, aos seus cuidados, banhos, brincadeiras e descobertas. À tarde, enquanto o bebê dormia sua soneca sagrada, Bianca voltava ao seu ateliê, agora com uma inspiração renovada e mais madura, desenhando não apenas vestidos elegantes para eventos sociais que ela raramente frequentava, mas também coleções infantis cheias de charme e originalidade, sonhando em, quem sabe um dia, ter sua própria marca. Augusto, embora ainda dedicasse algumas horas do dia aos seus negócios, que ele agora administrava de forma mais remota e delegando mais responsabilidades, passava a maior parte do tempo com a família. Lia para Gabriel, mesmo que o bebê apenas balbuciasse em resposta, passeava com ele pelo jardim no carrinho, contando-lhe sobre as árvores e os pássaros, como se estivesse apresentando seu pequeno reino ao seu herdeiro. A diferença de idade, que antes parecera um abismo intransponível e motivo de tanto sofrimento e julgamento, tornou-se apenas um número, uma circunstância, um detalhe em suas vidas. O que os unia era muito mais forte, muito mais profundo, o amor incondicional pelo filho, o respeito mútuo conquistado a duras penas, e um carinho profundo e sereno que se solidificara com o tempo, com as provações e com as alegrias compartilhadas. Bianca via em Augusto não um ancião ou um benfeitor, mas um companheiro leal, um pai dedicado e amoroso, um homem cuja sabedoria, experiência e ternura a encantavam e lhe davam segurança. E Augusto via em Bianca não apenas a jovem que lhe dera um filho na velhice,
mas a mulher forte, talentosa e de coração generoso que trouxera alegria, vida, cor e amor de volta à sua existência antes cinzenta e solitária. Certa noite, alguns meses após o nascimento de Gabriel, Bianca observava Augusto adormecer com o filho aninhado em seu peito, na poltrona da biblioteca, sob a luz suave de um abajur. Uma cena de pura ternura e paz doméstica que encheu seus olhos de lágrimas de felicidade. Ela se aproximou em silêncio e beijou suavemente a testa de Augusto. Ele abriu os olhos, sonolento, sorrindo para ela com uma expressão de contentamento absoluto. Eu nunca imaginei, nem em meus sonhos mais otimistas, que pudesse ser tão feliz novamente nesta fase da vida. Ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Você e Gabriel são meu maior tesouro. Nem eu, Augusto, nem eu, respondeu Bianca, os olhos brilhando, a voz igualmente comovida. Você me deu o maior presente de todos, não apenas nosso filho maravilhoso, mas a chance de conhecer o amor verdadeiro de uma forma que eu jamais esperei ou ousei sonhar. Ele segurou a mão dela, apertando-a com carinho. O acordo que nos uniu, se por mais estranho que tenha sido o começo, acabou sendo o melhor negócio da minha vida, o mais valioso sem dúvida. Bianca sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. Para mim, Augusto, deixou de ser um acordo há muito tempo, tornou-se a minha vida, a nossa vida, e eu não a trocaria por nada neste mundo. Aos 22 anos, ela fora entregue a um milionário de 70 em um acordo desesperado. Mas, contra todas as probabilidades, contra todos os julgamentos, encontrara não apenas a salvação para sua família, mas um amor inesperado e profundo, uma família própria e uma felicidade serena e duradoura que preenchia seu coração de uma forma que nenhum sonho de juventude poderia ter previsto. O caminho fora tortuoso, as circunstâncias incomuns, os desafios imensos, mas o destino, em sua sabedoria misteriosa e por vezes irônica, tecera para eles uma história de amor, redenção e esperança, provando que os laços mais fortes podem surgir nos lugares mais inesperados, e que a idade é apenas um detalhe quando os corações se encontram e se reconhecem de verdade. A mansão, agora cheia dos sons da vida, do riso de um bebê e das conversas amorosas de um casal, era testemunha silenciosa de que o amor, de fato, sempre encontra um caminho, por mais improvável que ele pareça. E assim, termina mais uma história, aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.